Hoje você vai resolver um negócio que está te incomodando há muito tempo. Eu vou resolver isso para você. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Uma das coisas mais incômodas que tem na vida é você lembrar de uma música e ficar com aquela música na cabeça, mas não saber o nome daquela música, de que música é aquela, de onde saiu aquela música, e você não tem como descobrir. Porque hoje em dia com a tecnologia até que facilita muito, né? Você tem aplicativos como o Shazam, que você coloca lá a música para tocar e ele diz para você que música é aquela. Porém, você tem que ter aquela música em mãos. Ou então, se você já conhece um trecho da música, você digita lá parte da letra da música e aí você já encontra facilmente no Google. Maravilhas da tecnologia. O problema é quando a música é um tema de algum filme antigo, alguma coisa que você não tem como encontrar e aquilo fica te perturbando. Isso aconteceu comigo, isso talvez tenha acontecido com você também. Nosso tema de hoje são 4 temas que você ouviu já no cinema, na televisão, em alguma série, e você não sabe que música é essa. Eu vou te dizer agora. A ideia desse vídeo surgiu porque tinha uma música que eu gostava pra caramba, mas eu nunca soube de quem era essa música. Isso, lógico, né, antes de eu ter a possibilidade de procurar no Shazam ou baixar mesmo essa música na internet, antes de existir Spotify e tudo mais. Então sempre rolava assim, para crianças que cresceram lá nos anos 90, por exemplo, não tinha como você saber que música era aquela. E aí, um belo dia, eu estava falando com um cara que era mais velho que eu, e eu perguntei, eu cantarolei mais ou menos a música, e ele sabia que música era. E a música, no caso, era Your Love, da banda The Outfield. É uma banda que surgiu, que fez uma música só de sucesso, né? Uma música que chegou a tocar pra caramba por aí. E realmente, por causa disso, poucas pessoas sabiam o nome. Eu já tinha perguntado dessa música para várias pessoas antes, as pessoas falavam que era do Police, era o Sting cantando. Eu falei, que viagem, não é. E aí esse cara resolveu isso pra mim, falou que era uma música chamada Your Love, da banda The Outfield. E aí, para devolver isso para o universo, eu resolvi trazer aqui 4 músicas, que são músicas que tocaram lá nos anos 90, ou talvez nos anos 80, e que talvez você não lembre, ou você não saiba que eram de bandas de rock. As 2 primeiras são músicas instrumentais do guitarrista Joe Satriani e tocavam bastante nesse programa, no video show. Às vezes quando estava na chamada para propaganda. Essas 2 músicas são do mesmo disco, The Extremis, de 1992, desse guitarrista Joe Satriani, que se você gosta de rock, com certeza você conhece, cara. A terceira música tocava lá em meados dos anos 80, 1986, 17, quando passava na televisão, no domingo, na Rede Globo, passava o programa Profissão Perigo. Era o programa do MacGyver, você lembra disso daí? Então, ele tinha um tema original próprio que vinha lá dos Estados Unidos. Mas a Rede Globo achou por bem colocar uma outra música. E a música é Tom Sawyer, do Rush. Essa música faz parte do álbum Moving Pictures, de 1981. E na versão brasileira, na abertura do programa, eles usavam a mesma abertura, só que em vez de colocar, não tinha voz, né? Era só a parte instrumental. Escuta aí, Guy, do Rush. Uma das 4 músicas que eu trouxe hoje é uma música que é a mais difícil de todas, que é daquele programa Armação Ilimitada, também dos anos 80, e eu mesmo não sabia que essa música era uma música de uma banda. Eu achava que era a vinheta própria quer dizer, a música de abertura do programa. E depois eu descobri, né? Um amigo meu me falou assim, ele falou, não lembro o nome da banda e tal, ele penou pra descobrir. E aí um dia ele me ligou e falou assim, Rodrigo, porra, lembrei o nome da música, cara. A música se chama Say What You Will, da banda Fastway. Caraca, o cara desenterrou essa parada lá do fundo da memória. E aí eu fui pesquisar e achei. Só que sem o nome da música, sabe? Só com aquele temazinho, não tinha como descobrir. Você tá ligado? Ó, esse eu vou fazer diferente. Eu vou tocar esse tema pra você, escuta aí. Bom, então se você
você cresceu nos anos 80, anos 90, na época que não tinha como você dar um Google para procurar a verdade da música, você talvez tenha tido essas dúvidas em relação a essas músicas e em relação a outras músicas. Quer ver um outro exemplo? Aquelas músicas que tocavam no comercial do Hollywood, quando era possível você fazer propagandas de cigarro na televisão. E aí tinha uns comerciais fantásticos, que os comerciais eram muito legais do Hollywood. Então tinha lá o pessoal aventureiro e tal, e associar, porra, impensável isso hoje em dia, né? Associar o cigarro a um estilo de vida saudável e aventureiro. Tinha várias músicas maneiras do Whitesnake que tocavam nas propagandas do Hollywood. Mas tinha outras, tinha aquela música Miles Away, do Winger, tinha When I See You Again, essa que eu gostava muito, essa daí foi uma que eu procurei bastante, When I See You Again, do Fleetwood Mac. Eu gostava muito dessa música quando eu era criança e, lógico, eu não lembrava da música. Procurei e tal, não achei. Aí só depois do Spotify que eu achei essa música de alguma maneira, que eu não me lembro mais qual é também. Mas eu quero que você me diga aí se tem alguma música de algum programa, algum filme, qualquer coisa assim, que marcou você e que você não consegue achar. Me fala aí que a gente vai achar. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que viveram nos anos 80 e anos 90 e vão gostar de saber dessas músicas que a gente comentou hoje. Se você ainda não fez sua inscrição, se inscreve já aqui no canal, que eu já te falei várias vezes que aqui a gente tem vários conteúdos muito legais sobre música, sobre rock and roll e música de maneira geral, e você com certeza não vai querer perder nenhum vídeo. Já faz sua inscrição aí, não dá mole. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, sobre o resto do rock and roll. E aí esse cara resolveu isso pra mim, falou que era uma música chamada The Outfield do